Senhor Jesus. Senhor, nessa noite voltamos a Ti, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Senhor, nos faz voltar ao nosso primeiro amor, Senhor. Senhor Jesus, essa reunião é Tua, Senhor. Toma o Teu lugar de honra. Tu és o cabeça da igreja. Ó Senhor Jesus, Te louvamos por cada irmão que está aqui hoje. Senhor, fala aos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Nessa noite nós queremos ser curados, libertados, ó, pela Sua palavra, pela Sua presença. Senhor Jesus, Senhor, aparece para nós, Senhor. Tira o nosso véu, tira o nosso orgulho. Ó Senhor, achar que somos alguma coisa. Senhor, nos liberta nessa noite, debaixo do Teu sangue precioso, com toda a Sua humildade, Senhor. Queremos revestir da Sua humildade, ó, para Te ouvir, Senhor. Fala para nós, não esconda nada de nós. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Nós estamos começando, né, esse alimento diário. Vamos ler junto o tema dele? Os trabalhadores da era da igreja. E hoje é a mensagem, casamento, um princípio para a edificação da igreja. Então nós não vamos falar só de casamento, né? Hoje Deus quer mostrar para nós que o nosso casamento é uma sombra e Deus quer usá-lo muito nessa terra. Hoje eu creio que todo mundo que é casado vai sair muito feliz daqui. Os irmãos creem ou não? E os solteiros vão ficar mais felizes ainda. Ó Senhor Jesus. Mas eu creio, irmãos, que Deus tem muito para falar para nós, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu quero começar lendo Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler juntos. Senhor Jesus. Fala para nós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 17. Nosso encargo hoje, irmãos, não é falar só de casamento, mas é falar da edificação da igreja. E a nossa família faz parte. Cada irmão, cada irmã, solteiro, casado, jovem, as crianças, todos foram chamados para essa edificação, né? Então o Evangelho de João 17, ele mostra o padrão que Deus quer para nós. Quando o Senhor foi àquela cruz por nossa causa, Ele morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos a experiência que nós vamos ler aqui agora. Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 15. 14, vamos começar do 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, até aí por enquanto. Senhor Jesus, esse capítulo é uma oração do Senhor Jesus. Antes dele orar aqui, ele estava indo para o Getsêmani para tomar a cruz por nós, para morrer no nosso lugar. E antes dele ir para o Getsêmani, para fazer a oração final dele ali, de pedir ao Pai, né, que se possível afastasse dele o cálice de ir à cruz, porque era um cálice muito pesado, né, morrer por nós. Ele fez essa oração, porque ele sabia, ele tinha um encargo, né? Por que o Senhor veio a essa terra? Por que ele foi à cruz? Por que ele morreu pelos nossos pecados? O coração de Deus, irmãos, é que nessa noite nós ganhamos o primeiro item. Ele fala o seguinte: Ele tem dado a palavra de Deus para nós. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Isso aqui é o Senhor Jesus orando, né? Jesus está orando lá por nós. Olha só. Eu lhes tenho dado a tua palavra, a palavra de Deus. E o mundo os odiou. Então a primeira revelação que nós temos que ganhar é o seguinte: o mundo, irmãos, o mundo é contra o Senhor. O mundo
nos odeia porque odiou o Senhor e o mundo odeia a palavra de Deus. Então o Senhor está assim, não vou ler por causa do nosso tempo, 1 João 5,19, irmãos, lembram? Nós somos de Deus, não é isso? Lá fala assim, nós somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo odeia a palavra de Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Então não pense que o mundo, mesmo com as coisas boas que há no mundo, tem coisa boa no mundo, né? Nunca vão ajudar você a ganhar a palavra de Deus. O mundo está desenvolvido, projetado, arquitetado por Lúcifer, pelo príncipe do mundo, que não é Deus, é Satanás, para fazer com que a palavra de Deus não chegue no seu coração. Até mesmo nessa reunião aqui, ó, se você não exercitar seu espírito, não ficar atento ao que nós vamos ler juntos aqui, a sua mente pode voar. Você pode estar na reunião e a mente vagar em pensamentos de compromisso que você tem nesse mundo, a sua subsistência e etc. Às vezes a segunda-feira, que vai ser depois de amanhã, ela já vai estar na sua mente agora. E aí a palavra de Deus não vai penetrar no seu coração. Então o mundo nunca vai nos ajudar. O mundo odeia a palavra de Deus, não quer deixar que ela chegue até você. Aí o 15 falou assim, olha, não, aí o Senhor Jesus está orando. Não peço, Pai, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Você crê nisso, irmão? Você não é do mundo. Eu não sou do mundo. Os meus filhos não são do mundo. Há um ditado no mundo que nós criamos nossos filhos para o mundo, né? Que ele cresce, a profissão dele bate asa e vai embora. Não, nós criamos os nossos filhos para o Senhor. Eles são herança de Deus, não é isso? Nós estamos presos nessa promessa. Ainda que eles dão uma desviada, a promessa, nós estamos aos pés do Senhor clamando, Senhor, os meus filhos são do Senhor. Irmãos, nós não somos do mundo. Vamos declarar? Eu não sou do mundo. Só que o mundo, nós vivemos no mundo e infelizmente muitas coisas do mundo estão em nós. Nós temos que confessar isso, né? Vou dar uma dica, dar uma salvação para nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Senhor Jesus. Embora o mundo venha, o mundo traz preocupação, existência, trabalho, entretenimento, tudo isso aqui quer nos tirar. Tem uma salvação só, irmãos, é nós sermos santificados. A palavra santificar é separar. Você não é do mundo, eu não sou do mundo, seus filhos não são do mundo, meus filhos não são do mundo. As crianças que estão chegando, né, são do Senhor, não são do mundo. Mas como ser salvo e como não cair nesse mundo? Nós temos que ser santificados pela palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade, ela nos santifica, nos separa, abre os nossos olhos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, irmãos. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quando Jesus fez essa oração aqui, irmãos, ele estava na terra, vivo, ele não tinha morrido e ressuscitado ainda. Ele orou não só pelos discípulos que estavam com ele aqui, para aquelas pessoas que ele já tinha pregado, mas ele orou por você. Você viu isso aqui, irmãos? Isso é maravilhoso, né? Olha o que está escrito aqui. Isso aqui é muito rico. Olha, e a favor deles eu me santifico, né? A mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo, eu não oro, Pai, somente por esses que estão aqui comigo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Essa não foi a nossa experiência? Há mais de 2.000 anos atrás ocorreu essa oração, mas um dia a palavra de Deus chegou até a mim. Um dia a palavra de Deus chegou até você. E você entendeu que Jesus é o Senhor. Que Ele foi à cruz por meus pecados e pelos seus pecados. Ele nunca pecou, mas por amor a mim e por amor a você, Ele foi àquela cruz. E todo aquele que nele crê e o confessa como Senhor, por que crê nele agora? Porque entendeu na palavra de Deus que Ele é o Senhor. Entendeu a verdade. A gente que foi criado com tantas mentiras, né?
Nós somos criados com tanta tradição. Tanta tradição. Se a gente fizer a lista aqui, é tanta coisa que nós aprendemos em relação à fé, a crer, a como chegar a Deus. Mas um dia a palavra de Deus chegou até nós. Aí a palavra de Deus nos santificou, olha só, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tudo que não era verdade, quando eu conheci a palavra de Deus, Deus foi tirando da minha vida. Não precisou de ninguém me falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A palavra de Deus chegou no meu coração e começou a me santificar. E foi me separando, me salvando, me ganhando. Então, mas por quê? Porque foi resposta de oração de Deus para o Senhor Jesus. Ele não rogou só por estes, mas por também aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Mas o encargo de Deus, irmãos, é que todo o sacrifício de Jesus para nós, foi para o versículo 21 ao 23, se tornar realidade na minha vida, na sua vida, no nosso casamento, no nosso serviço a Deus. Não, vamos ler juntos, o 21 ao 23, olha, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me amaste, Amém. Aleluia. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes. Amaste a cada um deles que eu orei por eles. Como também amaste a mim. Irmão, sabe o que Deus quer fazer agora? Ele quer ter uma unidade conosco, tamanha. Ele quer morar dentro de você e quer que você more dentro dele. É isso que está escrito aqui, irmãos. Deus, por meio de Jesus, e agora hoje, Jesus morreu, ressuscitou, por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, da palavra de Deus, dessa reunião que nós estamos aqui lendo e entendendo a palavra. Deus quer que eu e você sejamos aperfeiçoados na unidade. Mas que unidade? Não é só eu concordar com os irmãos que estão aqui, com algum assunto. Não é concordar com a Selma que serve com as crianças lá na coordenação, que tudo que ela fala eu tenho que concordar com ela. Não é isso. Não é concordar com a Edivânia, minha esposa, lá no casamento, nós temos que ser um. Mas não quer dizer que eu tenho que pensar 100% como ela. A unidade que está falando aqui é muito mais profunda, irmãos. Olha só. Ser aperfeiçoado na unidade. Mas é como o Pai e o Filho e o Espírito são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. São três, mas são um. Então Deus, o alvo de Deus no sacrifício da cruz, é abrir um novo e vivo caminho para que eu e você, no nosso viver diário, no nosso casamento, no serviço a Deus na igreja, sejamos um com Deus. Uma intimidade com Ele. E sentir, irmãos, que o mesmo amor que Ele amou Jesus, o Pai, Ele também nos amou. Olha que riqueza. Eu neles, Jesus em nós. E tu em mim, e Deus em Jesus. Estão entendendo isso aí? 23? Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. O mesmo amor que Deus tem pelo seu Filho Jesus, Ele ama cada um de nós. Que riqueza, hein? Ó Senhor Jesus, que amor é esse? Eu não era para ler, eu vou ler o 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Vamos junto comigo? 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia! O amor que Deus amou Jesus esteja onde, irmãos? Em nós. Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, nele, em nós, esteja. O que é isso, irmãos? Que amor? Eu não mereço esse amor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, é isso que Deus quer para mim
E é isso que Deus quer para você. Um amor que não tem dúvidas, que não gera dúvidas. Um amor de Deus, Senhor Jesus. Mas aí, nós sabemos que aconteceu uma tragédia no universo. Antes que o homem provasse desse amor, aconteceu o que a Bíblia chama da queda do homem. Não é isso? E quando o homem caiu, irmãos, algo terrível aconteceu. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11. Vou tentar reduzir aqui para a gente não gastar muito tempo. 2 Coríntios 11, versículo 3. Senhor Jesus. 2 Coríntios 11, 3. Acharam? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então vamos lá. Mas eu receio, né? Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, Senhor Jesus. Nós aqui, resumidamente, fala da queda do homem. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, que ele tinha um receio, que igual aconteceu lá no início da criação, que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. E a primeira coisa que a mulher e o homem perderam, depois que foram enganados por Satanás, foi a simplicidade e a pureza. Então a primeira coisa, quando o pecado, a natureza maligna entra em nós, que nós perdemos, e o que o homem perdeu lá no início, logo após ser criado, pureza e simplicidade. Agora vamos relembrar o que nós lemos aqui agora, que foi muito gostoso. Em João 17 falou que Jesus morreu e ressuscitou para se tornar o Espírito, mandar o Consolador e habitar em todo aquele que nele crê. E isso ocorreu comigo e com você quando nós cremos. Nós somos o santuário do Deus vivo, não é isso? Deus não habita aqui dentro desse local de reuniões aqui. Isso aqui é físico, né? Aonde que Deus habita? Habita no seu espírito, no meu espírito, habita no nosso coração. Está lá em 1 Coríntios 3,16, não é assim? Não sabeis vós que sois o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em nós. Se esse Espírito de Deus habita em nós, e nós lemos em João 17, que ele derramou o amor de Deus dentro de nós, e que o mesmo amor que ele ama o Filho dele na eternidade, e amou o Filho dele aqui em todo o tempo, amou tanto que não deixou ele na morte, não é isso? Ele ressuscitou. Irmãos, esse amor foi tão grande, tão poderoso. Esse amor está dentro de você e dentro de mim. Então, pelo fato de algo ter entrado em nós e nos tirado dessa conexão, desse amor de Deus, se não tivesse ocorrido isso aqui, não perder a pureza e a simplicidade, como seria o meu casamento só com o amor de Deus? Como seria a convivência nossa dentro de casa, com filhos, com vizinhos, no trabalho, servindo ao Senhor na vida da igreja, andando na rua, encontrando com pessoas, no trânsito? Imagine se dentro de você só tivesse o amor de Deus. Só o poder de Deus, só o amor de Deus. Será que teria discussão na nossa casa? Será que teria gritaria, rancor, falta de perdão? Será que essas coisas iam existir? Não, só teria Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, companheirismo, né? Fidelidade, um cuidando do outro. Não teria. Mas alguma coisa ocorreu, não é isso? Pelo fato da queda do homem ter ocorrido, o homem perdeu 2 itens principais na sua vida: pureza e simplicidade. Quando ele perdeu a pureza e a simplicidade, ele questionou a Deus. A queda do homem, irmãos, tirou a vida de Deus do homem. Aí isso está escrito em Romanos, né? Nós conhecemos muito, né? Mas vamos ler juntos. É bom relembrar para ver o que ocorreu no nosso coração. Quando nós caímos, né? Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha aí, eu vou achar rápido por causa do tempo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram
E a primeira frase do versículo 14: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Aqui está falando que quando o homem desobedeceu a Deus, e ele preferiu colocar para dentro de si o conhecimento do bem e do mal e ter uma vida independente de Deus, não queria seguir a Deus, ou seja, ele perdeu o que mesmo? A pureza e a simplicidade. Deus falava, ele desconfiava agora. Ele não confiava mais em Deus. Ele tinha dúvida da palavra de Deus. Então ele passou a viver dependendo do que ele achava que era certo e do que ele achava que era errado. E qual foi a fonte disso? Essa palavra aqui, ó. Por um só homem entrou, não o pecado de cometer pecados, né? Entrou uma natureza pecaminosa no mundo. Por um só homem. E por essa natureza pecaminosa, sabe quem entrou junto? A morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos se tornaram desobedientes à fé. Todos foram destituídos, né? Expulsos da presença e da glória de Deus. Todos foram expulsos ali do jardim. E aí, irmãos, aconteceu algo terrível. Esse pecado, essa morte que entrou em nós, é a fonte de tudo que é maligno e ruim no universo. Sabe por que eu estou ficando careca? Porque a morte está reinando no meu corpo. Por que eu tenho pedra nos rins? Porque a morte está reinando no meu corpo. Por que nós morremos? O homem não nasceu. Alguém aqui conforma com a morte? Seja sério, ninguém conforma com a morte. A gente sofre quando morre alguém, é ou não é? Nós não conformamos. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para ser eternos. A morte foi um percurso errado. O homem desobedeceu a Deus, a natureza maligna, pecaminosa entrou, e junto com ela a Bíblia fala que entrou o quê? A morte. E aquele que tem o poder da morte, nós sabemos, está escrito em Hebreus 2, 14, é o diabo. Então, essa doença, fraqueza, tudo que tem em nós, no nosso corpo físico, é consequência dessa natureza pecaminosa que habita em todo ser humano. Nasce no pecado. Isso foi a queda do homem, isso que ocorreu com o ser humano. E aí, essa natureza, além de trazer todo tipo de doenças e situações na nossa vida, é só olhar para o mundo que a gente vê isso aí, né? E dentro de nós também está acontecendo. Em Hebreus capítulo 3, fala uma outra consequência da queda do homem, que fez o homem se afastar de Deus. Mesmo depois a gente crer no Senhor. Porque a morte e redenção do Senhor e a ressurreição foi para nos trazer de volta a Deus. Hebreus capítulo 13, é só o versículo 12 e 13, olha aí. Tende cuidado, irmãos. Jamais acontecer haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, aleluia, hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O nosso coração endureceu para as coisas em relação a Deus. Depois que a morte entrou, o pecado, essa natureza maligna, ela fez o meu coração e o seu, que era simples e puro para crer em Deus e receber a eternidade em nós, mas o nosso coração ficou duro. O que é um coração duro? É um coração que não crê. Ele é incrédulo. Ele ouve, ele entende, mas a palavra não penetra nele, não dá fruto. O Espírito não consegue falar para nós. Você até fala assim, não, que palavra boa, que mensagem bonita. É isso que eu preciso ler a Bíblia, fala, é isso que eu tenho que fazer. Mas na primeira situação dentro de casa, coração duro. Você não perdoa, você não ama, você não cuida, você cobra. Ou acontece uma situação de sofrimento na nossa vida, a gente não consegue aproximar de Deus, a gente endurece o coração. Era para a gente aproximar dele, pedir socorro, se deixar nós até nos revoltamos, porque dói. Isso é o que, irmãos? É o nosso coração que foi endurecido pelo engano do pecado. Senhor Jesus.
Mas aí, irmãos, o homem, por causa disso, ele se tornou alguém independente. Ele está querendo resolver a vida dele. E quando fala de casamento, por que nós falamos isso antes? Porque o nosso casamento é uma sombra do casamento que vai acontecer em breve aí, ó, de Cristo e da igreja. O Senhor está voltando para buscar a sua noiva. Sabe por que não voltou ainda? Porque há muitos que fazem parte dessa noiva estão com o coração duro. E aí, Mateus 19, os religiosos, os estudiosos do Velho Testamento quis perguntar para Jesus. Vamos ler lá, Mateus 19, versículo 3. Olha só. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando para Jesus: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse? Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ponto. Uma pergunta, né? Vocês não entenderam? Vocês estão perguntando para mim se pode repudiar por qualquer motivo? Ah, minha mulher está muito chata. Manda ela embora. Arruma uma mulher que não é chata. Ah, minha mulher envelheceu. Manda ela embora, arruma uma nova. É qualquer motivo, né? Então estou liberada, qualquer motivo. Está liberada, irmã. Qualquer motivo. Eles queriam fazer isso, irmãos. Aí o Senhor falou com eles assim: não tendes lido o que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. Ele não fez um homem e 3 mulheres para o homem. Ele fez homem e mulher. E deu uma ordem e disse: olha, vocês vão se tornar uma só carne. Vamos continuar lendo então, né? De modo que já não sois mais 2, porém uma só carne. Se uniu, é uma só carne. O homem e a mulher se tornaram um só. Não tem jeito de separar, é um só. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, pois: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aí, eles conhecem a lei, e chegou em Jesus e falou assim: o senhor está falando isso aí? Só que é o seguinte, aqui no Velho Testamento, Jesus, você é judeu, você sabe, tem uma lei aqui que libera. Eu posso repudiar, está escrito aqui, ó. Dependendo do que minha mulher fizer muito raiva aqui, ó, eu vou mandar ele embora. Respondeu-lhe Jesus. 8. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ó Senhor Jesus. Então, por que Moisés, na confusão toda de levando 2 milhões de pessoas para a terra de Canaã, naquele deserto, 40 anos, por que ele deu carta de divórcio? Dureza do coração, irmãos. Devia ter situação lá que o cara ia matar a mulher dele. Ele falou: é melhor liberar essa mulher, porque ele vai matar. Então ali é muita dureza. O homem pecaminou. Quem endurece o nosso coração, irmãos? Nós lemos em Hebreus, quem endurece o coração é o pecado, é o engano do pecado. Você acha que você não está satisfeito com a sua esposa, a esposa acha que não está satisfeito com o marido, o irmão acha que não está satisfeito, ele não quer servir o Senhor na igreja mais, porque ele serve, os irmãos não reconhecem, e ele serve, quanto mais ele serve, mais pedrada ele ganha, e aí ele começa a ficar nervoso e tal, não tem fruto. Tudo isso, irmão, é por causa da dureza do coração. Ó Senhor Jesus. Mas aí, o Senhor fala assim: olha, vocês têm que ler, gente. Vocês não estão lendo. Vocês estão querendo seguir o certo e o errado. Vocês não estão lendo o que o Criador, desde o princípio, fez. E no versículo 8 ele fala de novo: é por causa da dureza do coração que Moisés fez isso. Agora, entretanto, não foi assim desde o princípio. Deus não criou o homem e nem criou a mulher para separar, para brigar, para lutar, para levantar uma bandeira, para ser homofóbico, ou para ser feminista, ou para ser machista. O homem e a mulher não foram criados para isso. Vocês têm que entender como Deus fez desde o princípio. A origem,
Qual é o planejamento de Deus? Como que Deus nos criou? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos lá no princípio então para ver? O que está no princípio? Vou dar um pulo aqui, senão... Olha o princípio. O princípio é Gênesis, não é isso? Ó Senhor Jesus. Então, quando Deus nos criou, irmão, ó Senhor Jesus, Ele nos criou de maneira maravilhosa. Capítulo 1, versículo 26, fala que nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia! No 27 fala assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia! Quando Deus nos criou, Ele criou homem e mulher. Nós, irmãos, sozinhos, o homem sozinho não é a imagem e semelhança de Deus. Agora, o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. Olha só o que está escrito aqui. Aí nós vimos que Deus abençoou o homem e Deus colocou o homem num lugar maravilhoso, não é isso? Colocou o homem num lugar muito bom. Capítulo 2, versículo 18, olha aí. E disse o Senhor, não, eu pulei, deixa eu ver. Deixa eu achar o versículo anterior. Deu o nome. Então o Senhor fez cair. Não, aqui já está. Aqui, ó. Versículo 8, 2,8 mesmo, né? É 2,8. Ele colocou esse homem, essa mulher nesse lugar aqui, irmãos. Olha. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha o que tinha lá para o homem e a mulher. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vistas, boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí saiu um rio e o negócio era maravilhoso. Então o que tinha nesse jardim do Éden, tinha de tudo que o homem precisava. Tudo que ele precisava tinha lá para alimentar. Tudo que era agradável, dava prazer, era agradável de ver. Tinha alimento para o corpo físico. Tinha tudo que ele precisava, tinha nesse jardim do Éden. Nada faltava no jardim do Éden. E no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 8, só para nos dar uma ajuda, que aí já está falando quando o Senhor chegou, mostra que Deus, ele tinha uma prática de ir ali na viração do dia. Quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Esquece do lado negativo, é só para mostrar que quando Deus criou o homem, ele colocou o homem e mulher num jardim do Éden. Éden significa prazer, um lugar maravilhoso, que tinha tudo para alimentar, tudo que dava prazer para o homem. Os dois estavam ali 100% puros, sem pecado, sem nada maligno dentro deles, um corpo neutro do pecado e pronto para receber a eternidade. Igual Jesus antes, quando Jesus veio na terra, ele andava com o corpo humano, não é? Jesus não se tornou, Deus se tornou homem, porém ele não tinha pecado, não é assim? Eu não vou ler, mas a gente lê o Evangelho de João, capítulo 6, 5, 6 e 7, você vê Jesus como homem, dependendo do Pai para tudo, e não fazendo a vontade própria dele. E até quando ele foi morrer na cruz, ele fez isso, ele orou ao Pai. A oração mais famosa, não é assim? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, e sim como tu queres. É ou não é? Então Jesus tinha uma vontade, ó, não faça como eu quero, e sim como tu queres. Por que nós estamos citando isso tudo, irmãos? Para mostrar que o homem, no princípio, ele era simples, puro e dependente de Deus. Embora ele tinha uma personalidade. A personalidade de Adão era uma, a personalidade de Eva era outra, mas eles dependiam de Deus. Eles se alegravam em Deus. Eles se alimentavam do jardim. Eles se alimentavam da comunhão com Deus na viração do dia. Então o homem tinha tudo o que ele precisava. Tinha alimento para o seu corpo físico, mas também tinha alimento para a sua alma, por meio da comunhão com Deus. O que dá mais problema para Deus hoje, irmãos, para nós, na nossa experiência, não é o alimento físico, é o alimento da alma. A nossa alma é rebelde, não é? Tem dia que a nossa alma está com sede das coisas do mundo, ou está com sede de vingança, né? Principalmente quando a esposa faz raiva, né? Ou um marido, ou um irmão que você serve com ele na vida da igreja, um serviço que deu errado.
A sua alma fica assim, não, isso aqui não pode ser assim, está errado. Isso é sua alma. A sua alma ela é braba, né? Mas não era assim no início. Era uma alma pura, simples, sem pecado, sem orgulho, sem ego. Irmãos, era um paraíso. Imagina você casado, você servindo a Deus, sem o pecado que habita em nós. Era só alegria, só desfrute, só pureza, simplicidade. Senhor Jesus. E tem mais. No versículo 21 fala que Deus, nós já lemos isso lá em Mateus, né? Fez cair um pesado sono, 2:21, sobre o homem. Este adormeceu e tomou uma das costelas e fechou no lugar carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, ele transformou numa mulher e trouxe. E esse homem, quando viu aquela mulher edificada, falou assim, 23, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. E aí tem a direção de Deus para o homem e a mulher. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que não envergonhava? Porque tinha pureza, não tinha pecado, não tinha maldade. Irmãos, eles estavam prontos para receber a vida de Deus. Isso é a proposta de Deus para nós. Uma vida simples, pura, supridos pela presença de Deus. Porque, irmãos, não tem outra maneira de ser preenchidos, irmãos, se não for com a presença de Deus, a palavra de Deus e a edificação da vida de Deus na minha vida, na minha esposa, nos meus filhos, na vida da igreja. Não tem outro caminho. Esse é o desejo de Deus para nós. Senhor Jesus, nós temos que aprender a obedecer isso, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala assim, lê Efésios para mim aí, para os irmãos verem, ó, Efésios 5, 31, né? Efésios 5, 31, olha o que fala aí. Quando está falando de homem, mulher, casamento, etc., olha o que na verdade Deus está falando. Por isso que quem é solteiro pode ficar encorajado. Você faz parte de um casal universal, né? Efésios 5, 31, olha. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É o mesmo que está escrito em Gênesis e em Mateus 19. Olha o 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o que ele está falando aqui, irmãos? Que o homem e a mulher, aqueles que casaram, está apontando para Cristo e a igreja. O seu casamento e o meu casamento, quando os anjos olham para nós, e as pessoas do mundo olham para nós, e os irmãos que reúnem conosco olham para nós, eles têm que olhar para o nosso casamento e ver Cristo e a igreja. Olha o padrão, irmãos. Deus tem que olhar para você, a sua esposa, seu marido, e ver, aqui tem a expressão de Cristo e tem a expressão da igreja. Tem amor, tem perdão, tem redenção. Ó Senhor Jesus, padrão elevado, não é? Aí, irmãos, nós vamos dar um passo aqui para entender. Já que o casamento representa Cristo e a igreja, então, quando eu no meu casamento estou infeliz, quando eu estou brigando, quando eu estou no meu orgulho, o que está acontecendo? Está expressando Cristo e a igreja? Não. Eu estou sendo uma pedra de tropeço para a volta do Senhor. Porque eu tenho que ser edificado em amor no meu casamento. Porque o meu casamento, irmãos, é muito sério para Deus. Ele tipifica, ele representa, ele expressa Cristo e a igreja. Quando eu e você saímos da posição dessa santidade, desse viver normal, de pureza e simplicidade, é como se nós estivéssemos dando assim, um troféu para Satanás chegar diante de Deus e nos acusar dia e noite, que vai falar Apocalipse, e falar assim, olha lá, seu Nil salvou essa turma aí, olha lá, Nilton convertido, Divânia convertido, olha lá dentro de casa a confusão. Olha lá o vizinho escutando os gritos. Olha lá, não está perdoando. Que isso? Que Cristo é a igreja? Para quê? Nunca o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Nunca. Ego, orgulho, discussão, quem está certo, quem está errado.
Por isso que o casamento, irmãos, ele edifica a igreja. E por isso que ele representa a edificação da igreja, porque isso acontece não é só no casamento, não. Acontece quando você serve ao Senhor também, ou não acontece? Você está servindo ao Senhor, vem um irmão e olha feio para você, ou faz uma coisa que não era para fazer, e nós ficamos bravos também. Então, você e eu, independente de casado ou não, fazemos parte dessa edificação de Cristo e da igreja. Agora, quem é casado pega um pouquinho mais pesado, porque só há edificação com uma outra pessoa. Sozinho não tem edificação. Você sozinho não é edificado. Você vai ser edificado com você mesmo? Não. Por isso que Deus nos colocou na igreja. Quem não é casado tem que ser edificado com os irmãos. Quem é casado tem que ser edificado com todos os irmãos, mas dentro de casa ele tem que ser edificado na marra. Se ele não for edificado dentro de casa com a sua esposa e com o seu marido, como que eu vou ser um com os irmãos? O que se eu não sou um com a Edivânia, que é a minha primeira irmã lá? Se eu não sou fiel com a Edivânia, como que eu vou ser fiel com os irmãos no serviço da igreja? Se eu não cuido dela, ela não cuida de mim, como que eu vou cuidar de outros irmãos? Como que eu vou pregar o evangelho? Como que nós vamos orar pelas pessoas? Se eu não oro nem para ela, nem com ela, e nem quero que ela ore comigo. Não tem clima, não tem amizade, não tem companheirismo, não tem amor, não tem abraço, não tem perdão. Está vendo? Então, a edificação do meu casamento, ela ajuda a ganhar luz. E os irmãos que são solteiros, ficam de olho nos casamentos, é que você vai ganhar luz para servir o Senhor. Assim, ainda bem que eu não casei. Ah, mas você está sendo edificado na igreja. Tem que ser edificado, tem que amar os irmãos, tem que submeter os irmãos, tem que prosseguir. Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Muito rica. Em Efésios aqui, ó, vamos resumir o livro de Efésios aqui, ó. Efésios capítulo 5, o versículo 25 fala assim: maridos, ainda bem que não é só maridos, todos os maridos que estão aqui nessa reunião hoje, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ó Senhor Jesus, é isso que Cristo fez por nós, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lembra que nós lemos em João 17? Santifica-os na verdade, a sua palavra é verdade. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Cristo amou a igreja como? Morrendo por ela, dando a vida por ela, na cruz. E quando o Senhor estava naquela cruz, saiu só sangue. Saiu sangue e saiu água. O sangue para redimir os pecados, para eu poder tocar Deus. E a água representando o Espírito, a vida, a palavra de Deus, para nos lavar. Olha o que está escrito aqui. Vamos aplicar para nós. Eu tenho que amar a Edivânia como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas não é para mim ir para a cruz e morrer por Edivânia. O Senhor Jesus já fez isso. Ela foi salva pela redenção de Cristo. Mas, agora tem um processo de edificação. Qual que é? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Irmãos, no meu casamento, se faltar a palavra de Deus, eu posso esquecer do meu casamento. Vai faltar amor, vai faltar vida, vai faltar o poder de Deus na minha casa. A palavra de Deus lava, irmãos, o nosso casamento da ruga. Olha aí, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, se faltar a palavra de Deus na minha comunhão com a minha esposa, lá em casa vai ter mácula, vai ter ruga, mácula, pecado, né, marcas, vai ter ruga, vai ter velhice espiritual, velhice na alma, ranzinza, nós vamos ficar sistemático. Não, eu não gosto disso assim, Edivânia. Ah, eu não gosto disso assim. Ah, Edivânia, eu também não gosto disso. Você também faz o que eu não gosto. Isso é sistema, a velhice vai chegando, a idade, né? Vai ficando sistemático, vai ficando velho. Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Meu casamento tem que ser sem mácula, irmãos. Tem que ser sem ruga, sem velhice, nem coisa semelhante. Porém, lá em casa tem que ter santidade e não ter defeito. Irmãos,
Quem não tem defeito? Quem não tem problema? Quem não tem pecado? Mas a palavra de Deus nos lava. Está vendo isso aqui, irmãos? É uma promessa. Eu tenho que amar a Edivânia igual Cristo amou a igreja. Ele morreu por ela, derramou sangue e derramou água. Eu tenho que tomar a cruz, largar o meu ego e levar a palavra de Deus para a Edivânia. E às vezes a palavra de Deus é levada quando eu estou praticando essa palavra. Quando eu estou tomando a cruz, quando eu estou perdoando, quando eu estou abrindo mão do meu ego, do meu orgulho. Isso é levar a palavra. Às vezes o irmão acha assim, ó, já que é para mostrar a palavra para minha esposa, eu vou mostrar só os lugares aqui que ela tem que melhorar, né? Eu sei o que a Edivânia tem que melhorar, que eu convivo com ela há 30 anos, aí eu vou pegar só os pedaços, que é a Edivânia, Não é isso não, irmãos. Eu tenho que lavar. Eu tenho que levar com amor, amar a Edivânia e levar a palavra de Deus para a Edivânia. Ah, mas ela não está querendo. Irmão, vai ajoelhar e orar para sua esposa. Porque sem ela não tem Cristo a igreja. Sem ela e esposa, sem seu marido, você também não tem expressão. Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos dar mais um passo, né? Então isso aí, irmãos, aplica no nosso serviço. Como então salvar nossa alma? Irmãos, o problema em casa, dentro de casa, você pode ter certeza disso, tá, irmão? Isso não é papo, não. Isso é experiência mesmo. Se faltar, desfrute oração e palavra de Deus dentro de casa. Qual o maior salmo da Bíblia? Os irmãos sabem, né? É 119, não é? Tem versículo demais. E ele tem vários versículos no salmo que fala que a palavra de Deus traz prazer para a nossa alma. Então não pense que você vai ficar dando presente, inventando viagem, fazendo isso, aquilo. Não é que não possa fazer essas coisas, que vai alegrar a sua esposa. O que vai dar prazer para o nosso casamento, irmãos, e amor de Deus genuíno. Sabe por quê, irmãos? Quando você casa, quando você namora, principalmente, aquela paixão, aquele brilho no olhar, aquela atração ali, né? Tem ou não tem? Aí passa um tempo, o que acontece? 1 ano de casado, lua de mel. 2 anos de casado, lua de mel. 5 anos de casado, aí no mundo fala que tem uma crise dos 5 anos. 10 anos, tem outra crise. Se passar nos 10, não separou, tem chance de ir para frente. Mas é assim, irmãos. Por quê? Aquela paixão, aquela atração, o que acontece com ela? Ela vai diminuindo. Porque você vai enxergando os defeitos, ela vai enxergando os seus defeitos. E o mundo aí ajuda, né? Te mostrar outras coisas. Você começa a distrair com o mundo. A paixão, irmãos, ela acaba. A paixão é da carne. Mas o amor é de Deus, jamais acaba. O amor jamais acaba. Então a paixão, irmão, a atração que você tem que ter, você não vai casar com a pessoa que você acha ela feia, né? Mas não dá, no jeito dela, tal, você não vai atrair, né? Então tem que ter uma atração para casar, para gostar. Isso faz parte, é Deus que fez assim, o homem e a mulher são assim. Mas depois, irmão, se você quiser viver o resto da sua vida com essa pessoa, só nessa paixão, vai acabar rápido. Você vai descobrir os defeitos, você vai descobrir problemas, você vai descobrir, não achei que era assim, assado. Mas essa primeira paixão, essa primeira atração, é para abrir uma porta, irmãos, para haver uma edificação em amor. Então eu tenho 30 anos de casado. 30 anos que eu oro com a Edivânia. Todos os dias nós oramos. Todos os dias está orando junto, um pelo outro, um com o outro. Irmãos, acontece um milagre. A palavra vai lavando. E o amor de Deus, Romanos 5:11, né, vai sendo derramado. Então a gente começa a ser edificado no amor. A palavra, ela começa a suprir o prazer da sua alma, a necessidade da alma. E a sua alma não fica, a sua carne não fica tão aguçada para você querer prazer só na carne e só nas coisas desse mundo que a alma gosta. A sua alma começa a tocar no prazer real que é Deus. Olha que gostoso isso aqui, olha. Eu separei alguns versículos, olha, o 119, 25. Quem leu o alimento diário tinha lá também, ó. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra lava. Às vezes, irmão, eu lembro quanto sofrimento nós passamos no início do casamento, quantos sofrimentos nós passamos no dia a dia, mas aí a sua alma fica ali no pó e na cinza, angustiado e tal, aí
mas você vai orar e vai ter a palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz com a sua alma? Vivifica a sua alma. Aí você é curado, né? Olha o 28. Está aí pertinho. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Olha aí, irmãos. Você está lá triste, angustiado, a palavra vem e fortalece a sua alma. Aí, irmão, não tem TPM que aguenta. Não tem orgulho que aguenta. A alma sua vai sendo lavada pela palavra de Deus. É gostoso demais, irmãos. Fica gostoso, o casamento fica gostoso. Olha os 50 aí, olha. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Você não vai ficar falando assim, quando a gente casou era assim, quando era assim, era assim, quando namorava então era assim, tinha um frio na barriga. Agora não tem frio na barriga, não tem nada, não tem o olho no olho, acabou tudo. Não, irmãos, não acaba, porque a palavra vivifica a sua alma. Você não fica com a alma doente, você não fica apontando defeito, ego, orgulho. A palavra vai lavando, vai lavando, vai lavando. Olha o 81. 81 tem um também, ó. Versículo 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. A palavra, irmão, ela brota esperança em nós. Quando você entra na Bíblia e ora, a palavra ela te dá esperança. Às vezes até com o seu cônjuge, ou então no serviço na igreja com os irmãos, ela dá esperança, ela vivifica. Olha o 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. A Bíblia, a palavra de Deus, passa a ser o prazer da sua alma. Ela passa a alimentar você. Você não cai na velhice do velho homem, do pecado, do orgulho, né? 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Não precisa de remédio, irmãos. A palavra vivifica você. Você pode estar aflitíssimo. Que isso, hein? Aflito já é ruim, aflitíssimo, hein? Você é depressivo, angustiado, que coisa horrorosa. Não precisamos disso. Aí 174 tem um também que fala assim, olha. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Olha só. Então, você, esposa, orando junto. Você, esposa, sendo lavado por essa palavra. A sua alma vai sendo curada, santificada, limpa do orgulho, do velho homem, da soberba, do sistema, do velho, de tudo que é ruim, vai te limpando, vai te limpando. E sabe o que acontece, irmãos? Esse milagre aqui, ó. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Você, marido, você, esposa e irmãos que servem na igreja. Se cada um de não fizermos isso aqui, irmãos, Efésios 4,16, se nós não praticarmos isso aqui, cada um tem que ser fiel do seu lado. Não adianta só um buscar, só o outro buscar. Nós temos que fazer uma aliança, né? Para ter uma vida de desfrute. Olha o que fala aqui, ó, 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo não em paixão, não em servir para ser glorificado, honra do homem, mas nós vamos servindo, cada um fazendo a sua parte, cooperando um com o outro, cuidando um do outro, a palavra lavando, obedecendo o falar de Deus, e aí Deus vai aumentando, vai nos edificando em amor. A paixão que serviu para nos unir, a atração que serviu para te unir, o conhecimento da Bíblia que te trouxe para servir a Deus, você aceita ser edificado, você começa a aceitar a palavra, orar, ler, obedecer, praticar o que Deus está falando, aí o amor de Deus começa a crescer na sua vida. Nós somos edificados não no oba-oba, não em religião, mas edificado em amor. E olha o que está escrito aí, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todos têm que cooperar, irmãos. Então, o que está acontecendo, irmãos? Sabe onde que a nossa cura vai aparecer? A cura só vai acontecer na nossa vida quando eu e você começar a obedecer a palavra de Deus. Deus tem falado forte para nós nos últimos dias. Se nós voltarmos ao princípio que é pureza e simplicidade, você vai ouvir a direção de Deus, você vai ser simples,
você vai ser obediente e você vai ser submisso. Aí você vai praticar a palavra, não vai? Na hora que você praticar a palavra, milagre vai acontecer na sua vida. Perdão, o orgulho vai embora, o rancor vai embora, o amor cresce. Aí a esposa começa a cada dia a ficar mais bonita, o marido mais bonito. Aí a paixão volta, a amizade dentro de casa volta. Você vai brincar até de pique-esconde com sua esposa dentro de casa. Verdade, você vai brincar gostoso. De repente você está dentro de casa, ela está distraída, você vai chegar e vai assustar ela lá assim, ó. O que é isso? Estou brincando, meu amor. Entendeu? Vai voltar vai voltar a simplicidade e pureza. A gente não era assim? Qual namorado aqui que nunca assustou a namorada? Quem nunca fez uma brincadeirazinha? Depois de casa fica com os dois carrancudos dentro de casa, dois bobos, dois carrancudos. Não é, irmão? Perde a graça, perde a simplicidade, perde o frio na barriga. Mas quando o amor vai fluindo, a gente volta para a simplicidade, volta para a pureza. É gostoso, irmãos. Os seus filhos vão olhar para você e falar assim: puxa, eu quero um marido assim, eu quero uma esposa assim. Um dia nós estávamos falando com o João: João, tem que estar feio para o seu lado, não vai ter jeito, do jeito que você está andando aí. Aí de você não namora, para me namorar, eu vou ter que voltar para a igreja, porque no mundo eu não vou achar ninguém. Não vai achar mesmo, irmãos. Esse viver que está aí fora hoje está cada dia pior. Mas imagina, irmãos, nossa casa com esse viver que eu estou lendo aqui. Isso não é uma historinha, irmãos, isso não é uma fábula. Isso aqui é o milagre da palavra de Deus acontecendo na nossa vida. Cada dia mais amor, mais alegria, mais perdão. Oh, Senhor Jesus. Que isso possa acontecer conosco, né? Vamos encerrar com Colossenses 3, para ver que é real, irmãos. É uma dica da Bíblia para nós, ó. Isso é princípios, né? Para servir a Deus na igreja. Também você vai servir com alegria. O irmão não veio servir, você não vai ficar com raiva dele, você vai orar por ele. O irmão não veio na escala, meu Deus. Quem vai ficar com as crianças? A irmã que estava escalada não veio. Não, essa irmã não tem jeito, não, ela vai para o ranger de dente mesmo. Não, nós vamos orar para ela, irmão. Nós vamos lutar, nós vamos chorar. Que essa irmã, se ela não servir, ela não vai crescer em vida. Ela não vai ser edificada, então nós temos que buscá-la, né? Colossenses 3,12 fala assim: olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, em casa, no casamento, na vida da igreja, no trabalho, em todo lugar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, separados e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Os irmãos lembram o que é longanimidade? É uma pessoa que não julga rápido. Ela é tardia para punir o pecado do outro. A esposa errou, o marido errou, o irmão que serve com você errou. Você é longânimo. Você não vai dar sentença. Você vai orar, ele vai arrepender, ele vai voltar. Ele vai servir comigo. É meu amado, é minha irmã amada. Ó Senhor Jesus. 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha aí, irmãos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é o padrão que você tem que perdoar o marido, esposa e irmãos que servem. Sabe qual é o padrão? Igual Jesus te perdoou. Se você perdoar igual o Senhor Jesus te perdoou, tá bom. Só isso. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Irmãos, é gostoso demais, não é? E Marcos 16 fala que todo aquele que obedecesse e falar, crê nessa palavra, sair, obedecer o que Deus tem falado conosco, sai para a rua, ora pelas pessoas na sua casa, ora pelas pessoas na rua, pratica a palavra, os sinais vão nos seguir. Que sinais? Aqueles que nós precisamos. Se precisar de cura, vai seguir. Se precisar de perdão, vai ter. Se precisar de libertação, vai ter. Irmãos, consolação do Espírito Santo vai ter. Tudo o que você precisa é só obedecer ou falar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, nos dá poder para praticar essa palavra. Nos livra de ser religiosos. Nós queremos ouvir, crer e praticar, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós nessa reunião. Em nome do Senhor que nós oramos, Senhor. Te rogamos por isso. Senhor Jesus. Vamos compartilhar em pequenos grupos?